O que faz um ser humano ganhar tanta gordura? Quais são os principais fatores? Então, isso é o que acontecerá se as pessoas pararem de se exercitar. Se as pessoas não se exercitam o suficiente, não se movem o suficiente, ou ainda, se elas comem tipos não saudáveis de gordura que estão presentes nos alimentos processados que consumimos hoje em dia, então, tipos não saudáveis de alimentação e muita quantidade dela. É assim, se você não queimar todas as calorias que consome, elas se converterão em gordura branca. E o corpo humano está perfeitamente preparado. Isso é essencialmente como somos constituídos. Nós queremos sobreviver. O corpo é feito para sobreviver. E como nós, seres humanos, éramos acostumados a passar fome de vez em quando, tínhamos períodos de jejum antigamente, quando não tínhamos toda a comida disponível o tempo todo, mas hoje temos. Então o corpo está pedindo comida constantemente. Assim que você sente fome, que ocorre após algumas 4 ou 5 horas, mais você come e mais as células brancas sinalizam ao cérebro a necessidade de comer, para você não usar sua gordura branca, pois o cérebro entende como uma reserva essencial. A gordura branca é algo de que precisamos, um estoque para sobreviver, mas não precisamos de um estoque tão grande. Certo. Então, a gente tenta descobrir como nós podemos perder peso, mas sem adição de mais remédios, porque, na minha opinião, já temos pílulas suficientes no mundo, até mesmo para obesidade e diabetes tipo 2. Precisamos também pensar estrategicamente em como ajudar as pessoas a não ficarem obesas. Por isso, o exercício regular é definitivamente a coisa número 1 que precisamos fazer. Além disso, parece que se você optar por usar terapia de frio e calor, também pode aumentar ainda mais o seu metabolismo e potencializar isso. E isso também vai eliminar parte da gordura branca, pois por consequência você também ativa a gordura marrom. E voltando à sua pergunta anterior, qual é a diferença entre esses dois tecidos? Falando de forma bem resumida, a gordura branca armazena a gordura no corpo e a gordura marrom usa a gordura no corpo. Então, a gordura marrom pode queimar a gordura branca. Interessante. Desejamos mais gordura marrom. Sim. E queremos que a gordura marrom seja mais saudável ou mais eficiente para que possa queimar a gordura branca visceral do nosso corpo. E eu acho que estou entendendo você corretamente, que a gordura interna que está nos nossos órgãos ou dentro de nós parece ser mais perigosa do que a gordura externa que está do lado de fora. Isso está correto? Sim. Não conseguimos ver isso, né? É interno, mas afeta órgãos, coração, sistema digestivo, presumo, para ser eficiente ou ineficiente no corpo. Pode haver pouca gordura externa, mas muita interna, e isso não é bom. É isso, não é? Isso mesmo, é muito verdade. E nós, se começamos a ficar inativos, é ao redor dos nossos órgãos internos que a gordura branca começa a se depositar primeiramente. Então, você pode não notar de imediato que está engordando, mas pode perceber que seu nível de condicionamento físico está diminuindo gradualmente. Depois você pode ver que está ficando sem fôlego mais facilmente se correr ou fazer algo do tipo. Isso indica claramente que você não está tão em forma quanto antes. E correlacionado a isso está o aumento preocupante da gordura branca, que começa ao redor dos seus órgãos internos, que é, sem dúvida, o tipo mais perigoso de armazenamento de gordura, podemos dizer. E então ela também se acumula, como você mencionou anteriormente, na parte externa. O excesso por fora. Então, quando você estava realizando essas intervenções e estudando a terapia do frio e a terapia do calor, o que na terapia do frio que te trouxe uma grande descoberta quando você começou a aplicá-la em estudos de caso e praticando em si mesma, o que a pesquisa estava te dizendo sobre o poder da terapia do frio em ativar a gordura marrom, o metabolismo, perder peso, todas essas coisas diferentes? Meu Deus, isso me ensinou muito. Tanto em um nível científico quanto pessoal também, porque enquanto eu pesquisava incansavelmente, lendo tudo o que podia sobre o assunto, realizando minhas próprias pesquisas, também comecei a praticar natação em águas geladas eu mesma. E foi aí que percebi como isso tudo está intrinsecamente conectado. Eu lia sobre como nossa fisiologia é afetada e a bioquímica era afetada. E eu entendi isso, e também entendi como nossos neurotransmissores são ativados. O cérebro, a fisiologia e também os efeitos psicológicos. Mas ao observar os nadadores de águas extremamente geladas, isso não batia com o que eu havia lido previamente. Havia claramente algo faltando. Não estava completo. E foi só quando eu mesma comecei a praticar isso que eu finalmente entendi.
Trata-se da íntima conexão entre o que acontece na sua fisiologia, no seu cérebro, e nessa conexão corpo-cérebro. Eu senti isso de repente. E também esse aumento de gratidão, acho que era. Então, quando senti isso, eu pensei, agora eu realmente entendo a felicidade que vem depois. Por que será que as pessoas entram na água com um humor e saem completamente mudadas com outro humor? Eu realmente não conseguia entender, mas quando comecei a fazer isso, instantaneamente percebi. No começo era realmente muito doloroso, mas uma vez que você consegue superar esse obstáculo inicial, é um desafio, mas é isso que você faz. Após superar, você começa a gostar dessa sensação. Você passa então a sentir os efeitos benéficos dos neurotransmissores. Você não consegue sentir o seu nível aumentar diretamente, mas percebe e aprecia os efeitos resultantes delas depois. E então, de repente, o que você pensava ser importante antes não parece tão significante ou tão ruim quanto parecia quando você finalmente sai da água. Portanto, essa transição eu não havia entendido com a pesquisa, mas entendi quando eu mesma pratiquei em mim mesma. Quando você mesma fez, né? Você estava lendo a pesquisa. Sim. E você não conectou os pontos até aplicar isso em si e perceber os efeitos emocionais, mentais e físicos. Sim. Agora, o que a ciência nos mostrou e provou sobre o poder de entrar na água gelada? Quanto tempo devemos ficar na água gelada? Quantas vezes por semana devemos entrar? E quando podemos começar a ver o impacto e os resultados desse tipo de terapia? Sim. Na verdade, não há ainda muita pesquisa científica dizendo exatamente quantas vezes você deveria fazer isso por semana. Tenho certeza de que mais estudos surgirão futuramente, mas na minha pesquisa nós estabelecemos um protocolo específico para isso. Pedimos aos participantes que anotassem cada vez que entraram na água e os rastreamos cuidadosamente com smartwatches, produzindo assim um detalhado tipo de diário. Assim, sabíamos exatamente quantas vezes eles estavam na água, por quantos segundos precisamente. E também os recrutamos especificamente com base no número de vezes que entravam na água. Isso foi baseado no fato de eu mesma não ser uma nadadora de inverno, e porque eu não queria fazer algo extremo, já que acredito muito mais no efeito hormético da terapia de frio e calor, assim como o exercício. Eu estudei o porquê o exercício é saudável, e descobri que isso se deve principalmente a esse tipo saudável de estresse. Portanto, há estresse ruim e estresse saudável. E o estresse saudável é a resposta aguda. Então, eu pensei, se pudermos aplicar isso à minha pesquisa, dizendo, ok, queremos que os nadadores de inverno testem isso brevemente. Então, não estamos estudando aqueles que nadavam por muito tempo, mas apenas brevemente, e recrutamos pessoas que praticavam natação de inverno por 2 estações para ver como ficava a coloração da gordura marrom deles, comparada a um grupo controle. E quando passamos a observar eles nadarem por uma temporada específica e medimos sua gordura marrom várias vezes de maneira detalhada e testamos tantas outras coisas, isto derrubou os vieses existentes e tudo que os acompanhava. Mas o que acabamos descobrindo foi que eles faziam 11 minutos de natação em água fria por semana, no total, mas divididos em sessões de 2 ou 3 dias. E por dia entravam na água 3 vezes. Então, se você dividir isso em minutos, seria cerca de 1 a 2 minutos cada mergulho, o que não é tão longo. Não é. Não é um processo longo. Quero dizer, todos aqueles que são saudáveis e não têm doenças cardíacas ou pressão arterial alta desregulada, eu realmente acredito que eles podem construir isso aos poucos com o tempo. E é totalmente viável, eu acho, até mesmo para pessoas como eu. Eu não queria me tornar nadadora de águas frias porque eu mesmo tinha um grande medo do frio. Então eu estava pensando, isso é realmente bom porque é realmente muito possível. E de fato notamos a diferença entre esses 2 grupos. Então é 11 minutos semanais para o frio. 11 minutos semanalmente para o frio. Um grupo fazia isso e outro era como? Ficavam sem nada do frio? E quais os benefícios? Quanto tempo levou para obterem os efeitos e quais eram esses benefícios? Então, o grupo de controle não pôde fazer qualquer tipo de natação gelada ou de inverno. Sem banheiras de gelo ou chuveiros frios, nada disso. Sem banhos frios ou mesmo ir ao poço de natação. E nada de saunas e coisas do tipo. Mas não era problema, porque eles não faziam isso mesmo. Não se expuseram ao calor ou frio, apenas água em temperatura ambiente. Sim, exatamente. Até mesmo ir ao spa era algo que eles não tinham permissão, fazia parte do acordo. Por quanto tempo? Quantos meses? Foram em torno de 5, 6 meses aproximadamente. Sim, ok. Sim, na verdade, talvez tenha sido mais tempo, até 7 meses, pensando aqui agora. Então, foi uma temporada de natação no inverno. Certo.
Então, por cerca de 6 meses, vocês tinham um grupo de controle que não podia fazer terapia com calor ou frio e outro grupo que fazia aproximadamente 11 minutos de terapia com gelo por semana. Sim. Várias vezes por semana, às vezes 1, às vezes 2 minutos cada vez. Sim. E então, após 6 meses desses dois diferentes grupos, o que você notou como resultado? Percebemos que, após esses 6 meses, essa deve ter sido a terceira temporada de natação em águas geladas deles. Claro que isso se constrói sobre múltiplas temporadas passadas, mas eu acho que provavelmente teria sido o mesmo para a segunda temporada. Acontece bem rápido, e eu posso te dizer o motivo em 1 minuto. Nós vimos que houve uma maior ativação da gordura marrom. Medimos isso exaustivamente com ambos. São exames de PET-CT, mas medimos especificamente também quanto de calor eles aumentaram a partir da gordura marrom, porque esse é o produto final essencial da gordura marrom. A gordura marrom é, na verdade, nosso aquecedor interno. Você pode dizer que é essa pequena fornalha vital que aumenta o nosso calor no corpo para que não morramos de frio. Isso ajuda você a queimar gordura branca. Então eu vou te contar como que funciona. A gordura marrom é ativada pelo frio. Assim que você sente frio na pele, é preciso regular a temperatura do seu corpo, certo? Para você não ficar com muito frio. Então, para mantermos a temperatura corporal neutra de 37 graus, você precisa regular isso. Haverá um sinal enviado ao cérebro, onde temos o centro regulador de temperatura dizendo: bem, está ficando um pouco frio aqui. Assim será aumentada a noradrenalina. E a noradrenalina é um neurotransmissor, mas também um hormônio que será ativado na superfície das células de gordura marrom. E isso vai queimar algumas calorias, porque é preciso combustível para ativar essas células de gordura marrom. Leva glicose e gordura para dentro das células, onde essas pequenas mitocôndrias vão usar isso como combustível para gerar calor. Interessante. Então a gente começa a esquentar. Então, é quando nós sentimos o ar frio e a água fria que, após uma mudança de adrenalina no cérebro, nossas células no tecido adiposo marrom são sinalizadas para esquentar mais, pois morreremos se continuarmos esfriando. Certo. Basicamente, você iria morrer. Então, para aquecer, ativa seu corpo para ser um aquecedor com gordura marrom, o que, por sua vez, manterá seu corpo quente, mas usará energia da gordura branca visceral armazenada para gerar esse calor. Como combustível, sim. Então, queremos mais disso para queimar essa gordura, essencialmente, certo? Sim. Certo, então continue. Eu só queria ter certeza. Sim, a propósito, sua explicação foi muito clara. Isso é realmente bom. Então, a gordura marrom ativa sua termogênese, então aumenta o calor. Então, a capacidade deles de aumentar o calor era maior nesses nadadores de inverno. Eles eram apenas mais quentes em geral. Na superfície da pele deles eram apenas mais quentes. Isso significa que eles liberam muito calor, ou seja, tem uma taxa de perda de calor extremamente elevada. Aí você poderia perguntar, ok, se eles estão mais quentes e perdem muito calor, eles têm de gerar calor para não ficarem frios demais. Desse modo, precisamos que nossos órgãos vitais mantenham a mesma temperatura. Então, para que você possa manter essa temperatura fria elevada e estar liberando muito calor, você terá que ativar mais ainda o seu metabolismo de um modo geral. Mas o que nós observamos em seguida foi que também os fizemos dormir no laboratório depois, e onde pudemos ver que, mesmo apenas em temperaturas neutras, sentados numa cama, sem fazer atividade física ou qualquer coisa, apenas estando lá e não aumentando o metabolismo de outras maneiras, eles tinham apenas esse aumento básico de calor vindo da gordura marrom, o que poderia indicar que eles também tinham basicamente uma maior ativação da gordura marrom. Teríamos que estudar isso mais detalhadamente para sermos mais claros sobre o que exatamente está acontecendo aqui. Mas acho muito interessante que vimos que basicamente eles tinham mais ativação da gordura marrom quando estavam gelados, mas também quando não estavam gelados. Então, o tempo todo estava ativado, que significa que geravam mais energia, portanto, queimando mais gordura, consistentemente. Isso significa que têm um metabolismo mais otimizado, me parece. Que interessante. Mesmo não estando no frio, estavam mais quentes em geral. Eles, em geral, estavam mais quentes. E isso também se deve ao fato de que
ao se exporem ao frio e por fazerem sauna, eles têm um fluxo sanguíneo maior para a pele. E por causa disso, a vasoconstrição e a vasodilatação aumentam o fluxo de sangue para a pele, o que significa que eles têm uma taxa de perda de calor mais alta. Assim, é tanto pela sauna quanto o frio que geram esse fluxo sanguíneo para a pele e fazem com que os vasos sanguíneos se contraiam e dilatem melhor. Uau! Por causa desse aumento na dilatação e contração dos vasos sanguíneos, então podemos eliminar mais calor, mas também podemos contrair os vasos melhor. Significa que se você se adaptar ao frio, como nossos nadadores de inverno fizeram, eles também conseguem bloquear o frio ainda melhor, o que significa que, com o tempo, eles se adaptam à água fria, e então podem ficar na água por esses 1 ou 2 minutos. E dessa maneira, desenvolvendo essa capacidade de, você pode dizer, quase bloquear totalmente a sensação de Não sentir frio. sim, Ou sentir menos frio. ou demorar mais a sentir frio, porque se você não está adaptado, quase de imediato sente muito frio. Você está tremendo, congelando na primeira vez. Sim, e seus vasos estão se contraindo, é claro, mas não tão eficientemente quanto um nadador adaptado ao frio. Interessante. Uau! A maior análise sistêmica financiada pela Fundação Bill and Melinda Gates descobriu que o alimento associado ao maior ganho esperado na expectativa de vida são as leguminosas. Estes feijões, ervilhas, grão de bico, lentilhas. Se tem uma coisa que podemos fazer é aumentar nosso consumo de feijões ou sopa de lentilha